perdi a conta das vezes que eu disse. Alô, boa tarde. Está no ar o Planeta B. Hoje é dia 17 de outubro, uma quinta-feira. E vocês já sabem que todas as quintas-feiras, a partir das 16 horas, nós temos o nosso Papo Verde aqui na 97.4. Geralmente este programa é conduzido por Manuel Maloa. Assim, é ele que tem sempre o Papo Verde convosco e traz sempre um convidado desta área e não só, que vai agregar mais conhecimento sobre o planeta, sobre sustentabilidade, sobre ambiente e assuntos relacionados. Hoje o Planeta B será conduzido por mim, Cleide Denise, sim, o vosso Maloa, o vosso querido Maloa. Não vai poder estar conosco, mas eu garanto que nós teremos um Papo Verde super verde. E bom, de certeza. Hoje nós teremos um tema super especial. Economia o quê? Economia circular. Quem segue-nos nas nossas redes sociais já bem sabe qual é o tema que nós temos hoje. Sim, siga-nos nas redes sociais. R Universitária ECA. R Universitária ECA. E para falar conosco sobre economia circular, nós vamos ter Fauzi Alfredo, sim, que é estudante de economia e um montão de coisas que vocês vão descobrir ao longo do programa. Infelizmente, não teremos a nossa educadora ambiental como estava previsto e como vocês viram no cartaz. Sim. Ainda assim, nós teremos um papo verde super produtivo, de certeza, eu garanto. E como sempre nós vamos ter as nossas rubricas que vocês tanto gostam. Sim, teremos o nosso ambiente em foco e também teremos o nosso Big Five. Eu te conquistaria, não demos certo, mas daí nasceu a nossa cria, nunca quiseste. Pois é, nós vamos ter as nossas rubricas que sempre nos acrescentam conhecimento, sabe? Nos acrescentam mais saberes sobre assuntos relevantes e relacionados ao ambiente. As curiosidades, as dicas, vocês sabem que encontram sempre aqui no Planeta B, nas rubricas do Planeta B. Eu aprendi contigo. Pois é, como anunciei logo no início, nós teremos Fauzi Alfredo aqui conosco para este Papo Verde para falar de economia circular. Fauzi Alfredo é um montão de coisas, como eu já tinha dito, não é? Para além de estudante, para além de semifinalista no curso de licenciatura em economia, ela é membro da Ecolab, Ecolab, Ecolab Training and Research, no Pelouro de Desenvolvimento Econômico e Finanças Públicas. Ela é analista da Rádio Comunitária de Guijá, onde participa, assim que é, para abordar temas no âmbito econômico, contribuindo para o desenvolvimento econômico. E não para por aí. Ainda é membro da YALI, Young African Leaders Initiative. Oh, em inglês, gente. Pois é, e ela ainda acrescenta que ela é cristã católica e ela é acólita. É empreendedora assim que é no setor de cosméticos e também tem uma marca. Antes mesmo de dirigirmos-nos a ti, Fauzi, aliás, antes mesmo de começarmos o nosso Papo Verde e para nos despejar conhecimentos sobre economia e sobre economia circular, Fauzi, partilha connosco um pouquinho mais de ti. Economia. Uau. Fala-nos um pouquinho. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade que me foi concedida de cá estar no programa. Sinto-me lisonjeada e contente para contribuir sobre o tema que é bastante interessante de sequência. Também quero saudar a apresentadora Cleide e Obrigada. aos telespectadores que encontram-se conectados ao nosso programa. Conforme ela havia dito, sou Fauzi Alfredo e sou convidada de hoje. É, Fáuzia, para além de estudante, tu és analista da rádio, ou seja, hoje estás muito tranquila por estar na rádio. Nem por isso, mas sim, eu sou analista da Rádio Comunitária de Guijá e participo lá praticamente todas as terças-feiras para poder debater assuntos do âmbito econômico.
Uau, perfeito. E mais uma vez estás aqui para falar de economia mais ligada ao ambiente. E que conexão que nós podemos encontrar entre uma coisa e outra? Na verdade, existe uma correlação muito forte entre o ambiente e a economia, porque são dois setores ou áreas que interligam-se, porque não tem como falar-se sobre a economia sem falar-se também do meio ambiente. Portanto, há uma conexão muito forte entre essas duas áreas. Oh, perfeito! Muito bem, então hoje nós vamos ter esta pessoa cheia de conhecimento para partilhar conosco um pouco do seu saber em volta de um tema super especial que, como eu já tinha anunciado no início, será economia circular. Pois é, vocês vão tirar as vossas dúvidas. Eu também estou com algumas dúvidas, mas a Fáuzia vai nos esclarecer absolutamente todas as dúvidas hoje, até bem perto das 17 horas, que é a hora em que termina o nosso Planeta B aqui da 97.4, a frequência a qual você está ligado e é muito bem-vindo se chegou agora. Pois é, mas este programa tem algumas rubricas, sim, tem algumas curiosidades para partilhar. Por isso agora nós vamos a nada mais, nada menos que a rubrica Ambiente em Foco. Muito bem. Pequenos problemas técnicos, mas vamos lá. Hoje nós vamos trazer 5 dicas para evitar desperdício de alimentos. Importante. Como é que nós podemos evitar desperdício de alimentos? 5 dicas. Vamos lá. Prestem atenção. Abre as notas do seu celular ou caderno que estiver perto e vamos lá. Cerca de 1/3 da economia produzida no mundo é deitada fora e boa parte desse desperdício de alimentos acontece nas nossas casas. Pois é, o desperdício de alimentos é uma questão grave que exige atenção. O crescimento populacional estimulou a indústria alimentícia e hoje a quantidade produzida no mundo já seria suficiente para suprir a demanda de toda a população mundial. Tem dimensão disso? No entanto, estima-se que cerca de 1/3 da produção mundial acaba no lixo. Pois é. E o desperdício de alimentos já agrava o problema da fome que voltou a crescer no mundo. Que reviravolta e que controverso, não é? É verdade. Então vamos lá, as 5 dicas. A primeira, rufem os tambores. A primeira é nada mais, nada menos que fazer uma lista de compras. Pois é, realize uma parada obrigatória na despensa e na geleira antes de ir ao mercado fazer compras. Por favor, verifique quais alimentos é que você realmente precisa comprar e evite fazer estoques desnecessários, ok? Temos ainda a segunda dica, que é verificar a validade dos produtos. Sim. No momento de cozinhar, dê preferência aos alimentos que estão próximos do limite, né? Do prazo de validade. E se tiver dificuldade na hora de organizar a despensa, anote quais são esses alimentos que estão perto de expirar. E faça uma lista e colhe na cozinha para não desperdiçar, não é? Porque, pronto, depois do prazo já não há o que fazer com eles, né? Em princípio já não há. A terceira dica, vamos lá, aumente a periodicidade das compras. Ao invés de fazer uma compra por mês, ir ao mercado mais vezes e comprar menos produtos é uma ótima medida para evitar o desperdício de alimentos, né? Pois o fato de comprar menos coisas de cada vez também vai ajudar a carregar menos peso ou até permitir comprar no mercado local, evitando deslocamentos longos ou o uso do carro e favorecendo a economia local. Pois é. Tenham em mente isto, né? Quanto mais vezes nós vamos, mais serão curtos intervalos em que nós iremos aos supermercados e faremos compras mais precisas, mais específicas e menos a longo prazo e que depois vão ficar aí e ser desperdiçadas, ok? Para além disso, nós vamos aos mercados mais próximos, a economia local estará a crescer. Será um contributo muito bom. A nossa penúltima dica, assim, são 5 dicas para evitar desperdício. Vamos lá. Que seria acondicionar os alimentos corretamente, assim que é. Antes de guardar frutas, verduras e legumes na geleira, higienize e seque. Depois de consumir, guarde esses alimentos em embalagens bem fechadas para evitar a
proliferação de bactérias. E a última dica do nosso ambiente em foco é mesmo congelar as sobras. Pois é, se cozinhar demais ou se comprar muitos alimentos frescos, congela as sobras. E essas foram as nossas 5 dicas do dia hoje, nesta edição de 17 de outubro de 2024 do nosso Planeta B, o nosso ambiente em foco. Pois é, depois deste ambiente em foco, depois desta rubrica super necessária em que nos traz algumas dicas super importantes e valiosas para o nosso dia a dia, eu já tinha introduzido a nossa convidada, eu já tinha introduzido ela, e agora sim, vamos àquilo que vocês tanto querem, que é o nosso Papo Verde. Pois é, que é o nosso Papo Verde. O nosso Papo Ambiental vai começar com uma pergunta muito lógica, não é, Fáusia? Okay. Lógica, que é nada mais nada menos que o que é economia circular? Bom, durante muito tempo a economia sempre dizia que andava de costas viradas para o meio ambiente, mas após ter-se feito um estudo frutíferamente elaborado, concluiu-se que de facto a economia anda de mãos dadas com o ambiente. Então, diferentemente da economia linear, em que tem mais a ver com a extração de matéria-prima, a produção e a distribuição no mercado, sem se preocupar qual é a finalidade daqueles produtos, a economia circular veio mesmo para poder tirar essa abordagem da economia linear. Então, a economia circular é, conforme ela mesma sugere, é um círculo, não tem um início, não tem um fim. Ela está mais focada em extração de produtos, manufaturamento desses mesmos produtos, a distribuição no mercado e depois o reaproveitamento do mesmo. Então, a economia circular ela está mais preocupada com o reaproveitamento dos recursos escassos. Perfeito, super necessário e uau, muito curioso entender esta outra perspectiva que olha mais para as necessidades, que olha para o reaproveitamento e para nós que acabamos de falar de desperdício então. Mas como é que tu vês, como alguém ligado à economia, o papel da economia circular na resolução de problemas ambientais e sociais que enfrentamos hoje em dia? Exatamente. A economia circular, ela desempenha um papel relevante e crucial para a implementação tanto no âmbito econômico como também no âmbito social, porque a partir da economia circular é possível criar-se novas indústrias e com a criação dessas novas indústrias haverá mais produtividade, havendo produtividade haverá mais emprego para a sociedade, neste caso também estará a alavancar a economia do país, estará a desenvolver o país e esta implementação é boa no âmbito econômico, mas também para o âmbito social irá reduzir a degradação do meio ambiente, os resíduos sólidos. Então, a implementação de economia circular é crucial para o desenvolvimento sustentável de um país. E quando falamos em sustentabilidade mesmo, geralmente as pessoas só pensam no pilar ambiental, sendo que existe sim o social e o econômico, assim. Exatamente. Que é ainda. Perfeito. E para além disto, né, como é que ela deve ser vista, a economia circular, né, dentro do contexto econômico de Moçambique? Né? E aí, quais são as oportunidades que este país oferece para o crescimento desta nova economia, que é a economia circular? Exatamente. A economia circular, por enquanto, ainda é pouco falada, sobretudo no nosso país, devido à assimetria de informação, ou seja, é um grupo específico que tem conhecimento sobre a economia circular e, de certa forma, essa informação não está a ser espalhada, não está a ser divulgada de certa forma. E esta implementação para o nosso país, ela deve ser vista como uma oportunidade grandiosa, porque o nosso país é um país com altos índices de poluição ambiental, altos índices de degradação, ou seja, por causa do desenvolvimento ou o crescimento econômico, o ambiente começa a ter umas consequências negativas e isso não é bom. É necessário que divulguemos informações, nós, os órgãos de comunicação, e nem só o governo também tem que lidar com esta questão.
Uau, e falava aqui de assimetria de informação, que seria uma distribuição desigual, né? Seria exatamente, isso? Uma informação que só chega para certas pessoas, ou seja, não é equitativa. Ok, e uma das formas de ultrapassar seria conosco, né? Os seria meios de comunicação. Exatamente. Uau, e entrar, dizem que é do pequeno que se torce o pepino, né? Exatamente. Então, essa consciência ser partilhada nas escolas, por exemplo, também? Seria bom, da tua perspectiva e tal? Seria bom também que introduzissem uma disciplina que tem a ver mesmo com a sustentabilidade ambiental, econômica. Seria imperioso que o governo repensasse nesta situação, nem só o facto de praticar palestras nas escolas, na comunidade, mas também implementar isso como uma disciplina crucial para aquela geração futura que está por vir. Yes. Realmente, e são esses que vão fazer a mudança, né? E quando nós falamos de tudo isso, de cuidar do meio ambiente, afinal de contas, no fim, né? É para nós, sim, nós vamos nos beneficiar se nós cuidarmos do meio ambiente, mas também as próximas gerações, não é mesmo? Porque os recursos não podem só terminar em nós, têm que chegar a eles. Sim. E falava ainda no início, acho que na primeira ou segunda pergunta, sobre postos de trabalho. Eu gostaria que a Fábio aprofundasse um pouquinho como é que a economia circular pode aumentar postos de trabalho, empoderar as comunidades, especialmente numa altura em que nós falamos muito de empoderamento das mulheres, tudo isso. Ok. A economia circular, ela pode sim promover trabalho para a sociedade, porque a partir da implementação da economia circular, os recursos eles vão começar a ser vistos de uma forma valiosa. No entanto, vai começar a ter mais importância para os consumidores. E, de certa forma, vai despertar uma criatividade, porque sabemos que no setor do trabalho o maior incentivo é o nosso salário. Então, pois é. Então, se as pessoas tiverem a consciência de que uma garrafa, um plástico ou algo do gênero pode vir a lhe dar um rendimento, consequentemente a pessoa vai começar a ter uma consciência mais aberta de poder, como é que posso dizer, acumular aquele material, dar uma criatividade, dar um novo rumo e posteriormente também monetizar aquilo que a pessoa tem feito. Então vai aumentar as indústrias e com o aumento dessas indústrias no mercado pode vir a gerar emprego, porque é sabido que o nosso país o emprego está difícil, está escasso, então a implementação da economia circular pode ser uma grande oportunidade para aumentar a empregabilidade no país. E uma coisa que tem-se visto nos nossos bairros, assim, não no centro da cidade, mas próximo, são os que catam resíduos plásticos, né? Exatamente. É isso. Dá-lhes um ganho monetário e ao mesmo tempo beneficia o ambiente. Ao mesmo tempo beneficia o ambiente. Eu acredito que nem todos têm essa consciencialização de que eles só estão ali a catar para ter o dinheiro. A maior parte não tem conhecimento daquele impacto que vai causar para o meio ambiente, mas é uma medida muito boa, porque é notório que pelo menos aqui na cidade de Maputo já não é tão notável os resíduos de qualquer maneira nas estradas, sempre tem aquelas pessoas que estão ali a catar, então isso de certa forma é uma medida muito boa. E maioritariamente tem-se visto as mulheres empenhadas nisso. Isso também ajuda para o seu empoderamento? Exatamente. Isso ajuda no empoderamento da mulher nas comunidades, no país, na sociedade. Porque as mulheres, ela têm uma capacidade de criatividade muito grande. Não quero estar aqui a vangloriar somente as mulheres. Então, com aqueles resíduos, elas conseguem fazer de facto muita coisa interessante. Então, isso faz com que as mulheres tornem-se líderes, tornem-se pessoas com valores na nossa sociedade, dá a elas um rendimento, proporciona a elas também uma oportunidade de poder alavancar aquelas outras mulheres. Uau, incrível. E ainda gostaria de entender melhor, porque nós temos pessoas singulares que pronto, precisam de entender mais isto. E como é que nós podemos incentivar essas pessoas, eu como pessoa, a pessoa que nos está a ouvir agora, a adotar práticas de economia circular no seu dia a dia, né? Em coisas pequenas assim? Ok.
para que as pessoas tenham esse hábito de implementar a economia circular, é necessário que divulguemos a informação. É necessário que as pessoas saibam a dor que aqueles resíduos eles impactam no ambiente. Então, eu fico realmente muito triste quando entro dentro de um transporte público e vejo alguém a tirar aquilo, acho que uma casca de banana, uma garrafa, tira de qualquer maneira. Então, eu logo de primeira tento consciencializar a pessoa de que não poderia ter feito aquilo, porque na verdade, aquele impacto que aquela coisa pode vir a causar é muito maior e a pessoa nem sequer tem noção. Então, a partilha de informação seria um ótimo começo para que essas pessoas tenham noção, para começar a partilhar mais a economia circular. E para incentivar as empresas. É necessário que também o governo entre a adotar certas soluções ou estratégias para que as pessoas comecem a ter a noção de que a implementação da economia circular não só pode ajudar o meio ambiente, como também pode ajudar a ele mesmo. Talvez o governo possa vir implementar estratégias que vão salvaguardar, de certa forma, um valor monetário àquelas empresas, reduzindo os encargos fiscais para aquelas empresas que implementam. Então, serão incentivos. Serão alguns incentivos para as empresas também começarem, porque o que acontece? As empresas, elas são um dos maiores poluidores ou degradadores do meio ambiente. E, de certa forma, não existe algumas leis que proíbem essa degradação, essa poluição, porque nós estamos preocupados com o fator produção e o crescimento. Não estamos preocupados com o futuro, o amanhã, o que será da próxima geração, o que vai acontecer se acabar-se todos os recursos hoje para resolver problemas atuais. Então, alguns incentivos de encargos fiscais, redução ou etc., poderiam fazer as empresas adotarem a economia circular. Uau, eu espero que tenhamos aqui empresários que estejam a notar aí. E não só, membros do governo também. Seriam boas estratégias que gerariam benefícios, claro, para essas pessoas, porque as pessoas gostam de benefícios a curto prazo, não é? Mas também benefícios para o ambiente, que é importante, sim, que essa consciência seja plantada em nós, que tenhamos cada vez mais essa consciência. E uma coisa muito curiosa é que ao longo do nosso país, de determinados jardins, até o campus universitário tem, em alguns locais, o lixo separado, é assim que se diz? O lixo. É aquela separação toda. E aquilo facilita, creio eu, a reciclagem, né? Facilita, de fato, a reciclagem, facilita a identificação do tipo de material que a pessoa está à procura, porque aquilo, de fato, é uma medida muito boa, muito estratégica. Já é notório que existem diversas indústrias ou empresas que estão preocupadas em reaproveitar os resíduos e transformar neles como um recurso. Então, há pessoas que levam daqueles resíduos, dão como uma matéria-prima para essas empresas para que possam transformar e, de certa forma, tornar aquilo num recurso. Perfeito. E agora, como economista, Fáuzia? Como economista, mesmo sob o ponto de vista econômico, que desafios é que tu vês para a implementação em larga escala da economia circular no nosso país? Exatamente. Para a implementação da economia circular no nosso país, existem diversos desafios. O primeiro é aquele que eu havia dito, a simetria de informação. É imperioso que comece a divulgar-se essa informação da economia circular, não no sentido econômico, científico, mas de uma forma muito simples para a compreensão de todos. E também outro desafio que possa vir aquilo ali na implementação da economia circular tem a ver mais com a falta de consciencialização das pessoas, que também está muito interligado com a assimetria de informação. Acredito que se for a ultrapassar esses dois grandes desafios e começar-se a implementar essa economia circular, é já um preliminar muito grande para o progresso e também para o desenvolvimento da economia circular. Uau, e eu percebo que esses dois desafios giram em volta de uma só coisa: informação.
O primeiro tem a ver com, Exatamente. claro, a simetria dela, e o segundo com a falta de consciência, mas a consciência só é gerada quando a pessoa tem informação, tem noção do impacto positivo ou negativo que as suas atitudes ou não podem ter, né? Uau, uau. E tu acreditas, Fausia, que Moçambique tem, de certa forma, né? Pronto, ainda existe um desafio, mas que tem um pouco de consciência sobre a importância da economia circular? Eu acredito que sim. Acredito que sim, porque Moçambique é um país que ainda está em via de desenvolvimento, tem várias questões por tratar, então abordar sobre a economia circular pouco se fala, mas nós, como os intermediários, temos que passar a adotar esta prática que também possa vir salvaguardar aqueles que são porque isso não é um desafio somente do governo, é de nós, do Estado, da comunidade, de moçambicanos. Temos mesmo que começar a praticar essas lindíssimas obras, e só assim Moçambique também estará num ápice conforme os outros países já chegaram, porque tudo começa da base, tá já vendo? Tudo começa da base, então não tem como nós chegarmos lá sem antes construirmos bases sólidas. É necessário que nós, os estudantes, os alunos, a sociedade geral, comece a adotar práticas sustentáveis. E a parar também de pensar que é só coisa dos outros. Isso é só coisa dos outros. Porque temos muito esse hábito, né? Em terceirizar, tipo, eles que se preocupem com essa questão do ambiente, eles que tratem disso. Eu estou na terra, eu estou a respirar, eu estou bem. E pronto. O resto é o resto. E de certa forma nós já falamos de como melhorar essa consciencialização, assim que é. Queres tocar, reiterar algum ponto sobre como melhorar essa conscientização das pessoas, consciencialização, assim que é? Sim, para melhorar essa conscientização das pessoas, conforme eu havia dito, é necessário que comecem a se fazer mais palestras que possam vir a abranger muita gente, não só um grupo específico de pessoas. Por exemplo, os estudantes, eles já têm um conhecimento muito grande. Então, não só pode-se fazer essas palestras, esses networking nas escolas, na faculdade, sobretudo, mas também naquelas sociedades rurais. É necessário também, porque eles acreditam que a informação com muita dificuldade chega lá, e órgão de comunicação, por exemplo, eu quero felicitar já agora o Planeta B pelo programa, e que tem muito a ver com o meio ambiente. Acredito que de certa forma não, eles contribuem bastante para essa consciencialização das pessoas. Por exemplo, as 5 dicas que foi cá apresentada, eu já anotei todas e vou começar a implementar na minha vida. Então, tudo vai partir de nós, não podemos esperar que os outros resolvam os nossos problemas. Malu, os parabéns chegaram. Chegaram os parabéns, chegaram. Mas existe um ponto que é a educação econômica, né? Exatamente. Existe alguma relação entre a educação econômica e pronto, né? A integração das pessoas e também empresas nas práticas de economia circular? Sim, existe uma relação entre a integração econômica, as práticas das empresas para a implementação da economia circular, a educação econômica, sim, porque eu acredito que a economia no seu todo, ela tinha que ser vista no sentido de que uma cadeira imperiosa, uma disciplina imperiosa para todo tipo de cidadão, independentemente da área que a pessoa queira seguir, porque é a partir da economia que gira em volta do país. Então, só com o desenvolvimento econômico é que nós estaremos bem. Então, existe uma relação sim para a implementação dessa prática nas empresas, porque se as empresas tivessem a consciencialização de que a partir da implementação das práticas circulares, eles podem sim vir a salvaguardar o desenvolvimento de um país, mas também estarão a ganhar e estarão também a corresponder àqueles que são os objetivos da macroeconomia. Então, há uma relação muito forte. Explica um pouquinho mais sobre macroeconomia, numa linguagem assim que nós, os leigos, possamos... Ok. Macroeconomia é um ramo da economia que analisa as políticas no seu todo. Ou seja, ela vê como a implementação de uma determinada política vai abranger o país. As empresas, os agentes econômicos, as famílias, as empresas e o governo.
A macroeconomia é basicamente isso. Falar das coisas no geral, generalizar. Uau! Estamos a ter muito conhecimento aqui. Eu vou explorar absolutamente tudo, tintim por tintim, que for possível absorver aqui da Fauzi Alfredo, que está conosco para falar de economia circular. Este é o Planeta Besta 97.4. Eu sou a Cleide Denise, esta frequência a qual você está ligado, que já devia estar nos seus favoritos. Oh? Ok. Vamos fazer economia de ar também. Mas agora nós vamos àquela rubrica que vocês tanto gostam, que é o Big Five. Pois é, nós vamos ao Big Five agora. E logo a seguir nós teremos um pequeno intervalo musical para continuarmos com o nosso Papo Verde. Não saia daí. Não troque de frequência. Até já. E economia circular para mim é o sustentável dos recursos ambientais. Meu Hermenegilda Mate e penso que a economia circular tem a ver com a reutilização de resíduos sólidos, ou seja, a reciclagem de vários produtos. Deixa-me, Eugênio. Eu entendo o que entendo sobre economia circular, eu recorrer diretamente a exemplos. Através de compras nas lojas, eu posso comprar um certo produto e aquele produto ali, de uma certa forma, irá favorecer ao revendedor, e o valor que eu usei para comprar aquele produto pode circular no sentido de a pessoa também poder depositar, por exemplo, na conta dele bancária, ou comprar um outro produto numa outra loja, e assim sucessivamente. Através de compras de vários tipos de produtos, acabamos tendo uma economia circular. Elisete Zimba, e eu acho que, na verdade, eu acredito que a economia circular está relacionada com a sustentabilidade e uma união da economia sustentável e a reutilização dos resíduos sólidos para melhor desenvolvimento das gerações que vêm aí. Cacilda, e para mim economia circular seria, primeiro, tendo em conta que economia tem a ver com a utilização de recursos, distribuição e tal. Então, tendo em conta o contexto, economia circular se calhar tem a ver com questões ambientais, né? Como usamos os recursos, a reutilização e reciclagem e tal. Acho que tem a ver com isso. O planeta é perfeito. Depois da nossa rubrica, o Big Five, em que nós, pronto, ouvimos as opiniões do povo, do público, do outro lado. Ouvimos o que eles achavam sobre a economia circular. Uns falaram, outros falaram e falaram. E o que é que tu achas disso, Fáuzia? Sobre as opiniões das pessoas, dos estudantes sobre a economia circular, eu queria dizer o seguinte, que de facto todos estão de parabéns os que foram entrevistados. De uma forma resumida, a economia circular tem mesmo a ver com as definições que vocês deram, tem a ver com a reutilização de produtos, com a reutilização de recursos. Então, para poder salvaguardar a durabilidade desses mesmos produtos. Em linhas gerais, é isso que os colegas estiveram aqui a dizer. Nós falamos de um ponto muito real aqui no nosso programa, que é sobre a falta de emprego atualmente, né? E uma alternativa à falta de emprego tem sido o empreendedorismo, né? Tem sido o empreendedorismo. E quais são as oportunidades que esta economia circular pode oferecer e criar, né? Criar e oferecer para empreendedores jovens e inovadores em Moçambique? Sim, a economia circular ela tem que ser vista como uma grande oportunidade para reduzir esse alto índice de desemprego que o país tem enfrentado, porque o emprego ele vem acompanhado de produção, desenvolvimento, só há crescimento quando se produz. Quando não se produz, não tem como empregar as pessoas. Porque por mais que empreguem as pessoas estarão lá nas empresas, certamente que não terão algo por fazer. Então, é necessário que olhe-se essa implementação da economia circular como uma grande oportunidade para reduzir esse desemprego, principalmente para os jovens, aqueles jovens que são criativos.
abusem da vossa criatividade para poderem criar novos produtos aqui no mercado, diferenciados, produtos esses que vão, de certa forma, criar um impacto muito grande no mercado e, consequentemente, haverá uma redução drástica do desemprego também para os jovens e, de certa forma, também isso será um ganho para a economia, pois nós não podemos ter uma dependência muito grande das pessoas que já estão nesse setor neste setor da empregabilidade. Temos que também ser ousados e tomar iniciativas poderosas. Então, ela pode ser vista nesta perspectiva como uma grande oportunidade para jovens criativos e nem só. E falando em criatividade, aqui surgiu uma coisa, a moda, que tanto tem crescido no nosso país, né? E que moda nós já sabemos, né? Tem sido uma tendência de seguir aquilo que é tendência, as tendências nunca param de aparecer. E em meio a essas tendências, há descartes. Então, como é que tu podes, como é que achas, né? Que a economia pode se relacionar com a moda e, enfim... Okay. E outras indústrias também, mas principalmente a moda, vamos lá. Ok. A moda, ela relaciona-se com a economia desde o momento que a moda começa a praticar uma moda sustentável. Moda sustentável é aquela que nada se descarta, mas sim se reutiliza. Há várias tendências de modas que têm acontecido atualmente. Então, tu como estilista ou um trabalhador desta área, acredito que a maior parte deles são criativos. No entanto, a necessidade de reutilizarem aquelas tendências passadas para poder implementar uma nova tendência dentro do mercado. E tendência essa que também possa vir impactar para aqueles que são seguidores da moda, seguidores de tendências. E nada pode ser descartado, porque quanto mais forem a descartar, isso também vai, de certa forma, criar consequências negativas para aquele que é o nosso ambiente. Haverá muita roupa descartada, então é necessário que reutilize-se essas implementações antigas de modas para poderem implementar uma moda sustentável. E olhando para o setor financeiro, para a economia do país, existem políticas pré-estabelecidas para regular tudo isso, né? E como é que tu achas que este setor, que essas políticas podem apoiar as iniciativas de economia circular? Sim, as políticas públicas, elas geralmente são implementadas como um meio de soluções que têm acontecido no mercado. Então, já identificamos o nosso problema, que é impactos negativos sobre o meio ambiente. Com isso, o Estado ele entra com uma série de políticas públicas que possam vir salvaguardar este problema que nós já identificamos. Como uma das estratégias que o governo pode adotar é o monitoramento e avaliação. Para aquelas empresas que já tenham implementado a economia circular, elas poderiam ter do governo um monitoramento e avaliação. Chamar pessoas capacitadas que possam vir avaliar sobre a empresa, como é que a empresa pode criar estratégias, como é que a empresa pode vir a crescer, como é que isso de uma forma de incentivo, né, para que as mesmas se sintam assegurados e prossigam com esta implementação que eles já têm feito. Outra política pública também é sobre a educação e consciencialização. Sobre isso nós cá abordamos bastante. Então é necessário que também o governo adote essa política, consciencializando as pessoas sobre a implementação da economia circular. E uma outra política é sobre incentivos fiscais e financeiros. O Estado ele não tem como reduzir impostos sobre as empresas, porque é a maior fonte dele arrecadar as suas receitas. Mas talvez reduzir esses encargos fiscais sobre essas empresas que têm adotado, porque se tiver um elevado índice de impostos sobre essas empresas, sendo que elas não têm gerado receitas que correspondem àqueles impostos que são a ser cobrados, certamente vai ser um dos incentivos para eles. Então, se o Estado for a implementar essa política pública de reduções fiscais para essas empresas, também será um grande incentivo financeiro.
A Fásia apresentou aqui soluções e eu quero ainda perguntar sobre alguns problemas. Eu quero perguntar, na verdade, sobre obstáculos econômicos que podem impedir esta plena adoção da economia circular em Moçambique, né? Falamos aqui de uma solução muito interessante, né? Falou, na verdade, falamos sobre reduzir os impostos, os encargos fiscais que são aplicados sobre as empresas, mesmo para motivá-las a adotarem, prontos, né? Práticas economicamente circulares, gente, vamos meter que tem impacto positivo, né? E que prontos, obedecem a esta economia circular. Mas pronto, quais são os maiores desafios que tu vês assim, podendo citar? Um dos maiores desafios é sobre os recursos limitados. Bom, por causa dos recursos limitados que o país tem tido, de certa forma faz com que as pessoas não implementem a economia circular. Os recursos limitados, eu me refiro a fontes específicas de extração de matéria-prima. Então, para poder extrair aquela matéria-prima e, de certa forma, tornar um produto intermediário. Então, consequentemente, isso vai ter que... Isso é um dos grandes desafios que também tem se visto para a implementação dessa economia circular. Outro grande desafio que a economia circular tem enfrentado é sobre indústrias capacitadas para a implementação. Nosso país, infelizmente, é um país que a industrialização ainda não está desenvolvida e, de certa forma, existem setores primários que necessitam de uma grande industrialização. Então, a falta de indústrias qualificadas também é um grande desafio. O outro grande desafio é infraestruturas adequadas. Com a falta de infraestruturas adequadas, também torna difícil a implementação dessa economia circular, porque se nós tivéssemos uma industrialização boa, neste caso a infraestrutura adequada, se tivéssemos estradas boas, se tivéssemos hospitais, setores públicos no gerais que estivessem bem, então seria um meio de facilitação para a implementação dessa economia circular. Então esses são um dos grandes desafios que tem se enfrentado. Uau, e terminamos com desafios. Mas já foram apresentadas soluções. Quem prestou bem atenção, quem ouviu o nosso programa desde o início, pode sim tirar algumas anotações valiosíssimas, sabe? Ideias de uma jovem que pensa e pensa muito, né? Que partilhou conosco aqui ideias valiosas, que iam poupar muito tempo de discussão, muito tempo de tentar pensar que alternativas podemos encontrar para ter uma economia cada vez mais circular. Bem, nós hoje estivemos a falar sobre economia circular mesmo. Esse foi o nosso tema hoje na edição do nosso Planeta B. Pois é. Mas antes mesmo de nós nos despedirmos de vocês e também da Fáusia, eu gostaria de ouvir da Fáusia, uma mensagem final. Uma mensagem final para jovens, para as pessoas que têm interesse em empreender e contribuir para uma economia cada vez mais circular, né, e sustentável. Enfim, uma mensagem final. Ok. Em gestos de mensagens finais para os jovens que pretendem implementar a economia circular nos seus empreendimentos, nos seus negócios, olhem isso como uma oportunidade indescartável para que também possam vir ajudar o país, pois só nós, a geração atual, é que podemos resolver os nossos problemas. E então, jovens, por favor, sejam criativos, sejam educadores, sejam implementadores de soluções para o país, sejam aqueles que de certa forma vão ajudar a geração futura, porque nós só estamos preocupados conosco atualmente e de certa forma esquecemos aquela geração que está por vir. Então temos que trabalhar para resolver os nossos problemas. Sejam criativos, sejam ousados, sejam aqueles jovens que de facto o país precisa ou necessita para poder minimizar, de certa forma, alguns dos desafios que nós temos enfrentados. E, de facto, o empreendimento é imperioso no nosso país. É necessário que também reduza-se a burocracia de implementação de novos empreendedores. Então, é necessário que também haja uns incentivos para as pessoas que já estão implementando essas práticas, pois ela visa salvaguardar o desenvolvimento econômico, social,
ambiental do país. Boa! Num dia em que nós tivemos Fauzi Alfredo, que é estudante, semifinalista do curso de licenciatura em Economia, que ainda é membro da Econlab, que é analista da Rádio Comunitária de Guijá, que ainda é membro da IALI e que é muitas outras coisas. Esteve aqui a partilhar conosco só um pouquinho do seu conhecimento, porque se nós deixássemos, pronto, ela ficava o dia todo aqui a falar sobre economia e sobre todos os assuntos que são da sua área de interesse também do conhecimento. Fauzi, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por partilhar conosco tudo isto. Onde é que nós podemos te encontrar, acompanhar-te e tudo mais? Primeiro, sim, quero agradecer pela oportunidade que me foi dada, dizer que foi bastante interessante, que eu tive muito conhecimento da Cleide, também dos telespectadores que estiveram aqui a compartilhar o conhecimento relativamente à economia circular. Podem me encontrar nas redes sociais, no LinkedIn, Fáuzia da Luísa, no Facebook, Fáuzia Alfredo. Fáuzia da Luísa, Fáuzia Alfredo, foi um enorme prazer mais uma vez. Os nossos ouvintes certamente ficaram encantados e muito, muito, muito agradecidos por partilhares connosco todo o conhecimento que tens. Ouvintes, eu, Cleide Denise, estou muito grata, né? Muito obrigada, até já fico aqui atrapalhada de tanta gratidão e tanta felicidade, tanta emoção por ter estado convosco aqui no Planeta B, que vocês já sabem que é o programa em que nós temos aquele papo verde. Na verdade, vocês e uma Loa, né? Eu, de certa forma, também. Claro, eu nunca fico uma semana sem escutar o Planeta B. E desta vez eu tive a oportunidade de estar aqui no lugar de uma Loa para dirigir mais um papo verde. Pois é, como sempre, nós tivemos as nossas rubricas habituais no nosso Ambiente em Foco, o nosso Big Five, tivemos o nosso Papo Ambiental e, acima de tudo, tivemos vocês do outro lado a aprender e a apreender tudo aquilo que nós partilhamos convosco. Vocês fiquem bem, fiquem cada vez mais verdes, ok? Cada vez mais verdes. Este é o Planeta B. Esta é 97.4, a frequência do saber, a rádio universitária, ok? Acompanhem-nos sempre e até uma próxima oportunidade. Bye bye! Fiquem aqui com Jimmy Lulu e Rodalha Silvestre.